Saudações, povo blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui, o Chelsea na Euro. Época de Eurocopa, após a temporada regular do futebol europeu, as ligas nacionais na off-season, nossos atletas, nossos astros estão servindo suas seleções, então estarão todos juntos celebrando, né, na grande festa dos craques do futebol pela Europa. É a Copa do Mundo de Seleções da Europa, né? Se é que podemos brincar de chamar assim. A Eurocopa popular, Euro, né? Já foi realizada em 16 oportunidades e a 17ª edição será disputada na Alemanha, com a final lá no Estádio Olímpico de Berlim, né, estádio que sediou a finalíssima da Copa do Mundo de 2006 entre Itália e França, e a seleção italiana acabou sendo a campeã, com Zinedine Zidane fazendo sua última partida de futebol e sendo expulso, né? É uma competição que a gente gosta de assistir para confirmar e continuar assistindo os nossos atletas que a gente se vê todo final de semana por vários clubes aí, independente da equipe que você escolha para torcer. E é uma competição que teve seus formatos alterados ao longo do tempo, né? Começou durante suas primeiras edições com apenas 4 seleções em sua fase final, e a primeira edição foi realizada em 1960 na França, com o triunfo da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não existe mais e está aí desmembrada em vários países, e uma das nações, né, filhas da União Soviética é a Ucrânia. E a grande nação soviética da época, que permanece e está aí hegemônica, é a seleção da Rússia, é o país russo, né? Que em uma pena, nesse período em que a Euro 2024 vai se realizar, né, estão num confronto armado Rússia e Ucrânia, né? Aliás, esse confronto, essa guerra, diretamente afetou o Chelsea, o Orgulho de Londres, no ano de 2022, obrigando o Roman Abramovich a vender o clube, né? E o Chelsea está aí nas 2 últimas temporadas vivendo uma crise, se tornando um time médio na tabela da Premier League, um time que foi tão hegemônico. 4 países disputaram a primeira edição da Euro, né, a fase final. Foram ela a Iugoslávia, a França, a União Soviética e a República Tcheca. República Tcheca, na verdade, na época era chamada de Tchecoslováquia, né? Se tornou 2 países, a República Tcheca e a Eslováquia. Até o nome da própria República Tcheca já acabou se tornando uma nomenclatura diferente, hoje popularmente chamado de Tchequia, né? Um nome oficial. Então, Tchecoslováquia, República Tcheca, Tchequia e agora Eslováquia acabou se tornando aí 2 países. República Tcheca ou Tchecoslováquia tem um grande nome que atuou pelos Blues, né? Na terra natal da cidade de Pilsen. É Peter Cech, que tem grande história na Euro, disputou 4 edições, vamos falar muito bem dele aqui. Infelizmente, a seleção dele, né, já foi campeã da Euro, mas não enquanto ele atuava e vestia as cores de seu país. Nessa primeira final, o resultado: União Soviética 2, Iugoslávia 1, no Parque dos Príncipes, né, na cidade de Paris. Lembrando, hoje o Parque dos Príncipes é casa do Paris Saint-Germain, mas na época não existia o Paris Saint-Germain, que foi fundado da união do Paris e do Stade Saint-Germain. Então, hoje o PSG é o dono do estádio, que era um dos grandes, era o principal estádio da capital francesa, e realizado na época até final de Euro, a primeira final
UEFA Champions League, né, a Copa dos Campeões, entre o Real Madrid e o Stade Reims, aconteceu lá. Mas nós vamos falar muito de Euro, contar a história de atletas do Chelsea, que registraram muita história, o Chelsea sempre cedendo jogadores, contribuindo com a Eurocopa. Mas antes de a gente entrar direto, partindo e seguindo esse contexto de Eurocopa, quero pedir aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que está no Instagram, no Twitter, no Facebook, sim. Muita gente ainda usa o Facebook. E Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, com todo aquele material lá bem vasto, de mais de 400 vídeos, com muita história sobre o Chelsea registrado. Chelsea Fan BH também está no Threads, no Spotify e no Amazon Music. Então o cardápio é vasto, é áudio, é vídeo e também texto. Recomendo seguir nesse período aí. Vamos falar muito de Eurocopa, sempre com aquele pitaco e contribuindo muito com o Chelsea, sempre registrar o Chelsea aqui, né? Na Eurocopa de 1980, que aconteceu na Itália, foi a primeira edição com fase de grupos, né? Porque entre 1960 e 1976 o formato não tinha sido alterado ainda. Sempre 4 seleções na fase final. Mais para frente, a gente fechar, vou dar todo aquele relato e falar todos os campeões, né, de Euro a Euro das últimas 16 edições de Eurocopa. Então, a partir de 1980, aconteceu a primeira edição com fase de grupos. E aí dobrou o número de seleções. Antes eram 4 na fase final, apenas eliminatório. Aí agora 2 grupos com 4 seleções cada. Por 16 anos durou esse formato, e em 1996, quando a Euro foi disputada na Inglaterra, a Eurocopa pela primeira vez teve um formato também parecido com antigos formatos de Copa do Mundo também. A primeira Euro com 4 grupos de seleções aconteceu em 1996 na Inglaterra, final em Wembley. Um total de 16 países. Aí já dobrou, era 4, 8, 16, sempre dobrando. Em 2016, novamente na França, a primeira Euro aconteceu na França, e em 2016, novamente na França, só que dessa vez a final aconteceu no estádio de Saint-Denis, né? Local da finalíssima da Copa do Mundo de 1998, onde o Brasil acabou sendo derrotado pela França. Então, em 2016, a primeira edição da Euro com 24 seleções. Também um antigo formato de Copa do Mundo que existiu até 1994 nos Estados Unidos, quando o Brasil foi campeão, vencendo a Itália lá na Califórnia. 24 seleções, 6 grupos de 4, e, como o antigo formato de Copa do Mundo, os 4 melhores terceiros também avançavam para formar, né, então, os 16 que avançavam até as oitavas de final. Era modelo antigo de Copas até 1994, e no ano de 2024, na Alemanha, segue esse modelo com 24 seleções, e os 4 melhores terceiros colocados dos grupos avançam, e o torneio segue aí sem alterações. É um contexto da Eurocopa, e a gente vai entrar e vamos falar de Chelsea, de gente notável que contribuiu muito. A turma aí vai gostar dessa resenha, que vai se tornar, sem dúvida, atemporal. A seleção anfitriã dessa 17ª edição da Euro, a Alemanha, é tradicional, temida no mundo do futebol, está naquele grupo junto com Brasil, Itália, Argentina, né, como seleções temidas e que doutrinam, né, são base de conquistas do futebol mundial.
possui 3 títulos da Euro. 3 títulos desse torneio. O primeiro deles em 1972, quando o torneio foi realizado na Bélgica, e numa final contra aquela seleção que era a campeã, a atual campeã da época, né? A seleção que triunfou no primeira edição da Euro, a União Soviética. A Alemanha venceu a União Soviética por 3-0, União Soviética de Lev Yashin. Em 1996, a Alemanha venceu novamente na Inglaterra, final contra a República Tcheca, que havíamos falado agora há pouco, triunfo germânico por 2-1 na prorrogação. A Alemanha, nesta Euro, eliminou a Inglaterra, né? Eliminou aqui a anfitriã Inglaterra na semifinal, né? 1-1 e nas penalidades 6-5. A Inglaterra, que era anfitriã, recebeu todo mundo, estava no grupo A junto com Holanda, Escócia e Suíça. A Escócia tinha em seu elenco um jogador do Chelsea na Euro 1996. Era o Craig Burley, que usava o número 16 da seleção escocesa, era atleta do Chelsea na época. E também o atacante John Spencer. Então o Chelsea contribuiu na Euro de 1996 com 2 atletas para a seleção escocesa. No time inglês não tinha nenhum atleta do Chelsea convocado. O contexto do Chelsea na época, 1996, era diferente. O Chelsea estava mudando de nível ali com Glenn Hoddle, tinha recém-contratado, já vivia ali a era Ruud Gullit, vivia Mark Hughes, né? Era ali os primeiros anos, 1996, a chegada de Roberto Di Matteo e Gianfranco Zola. O Chelsea ainda estava engateando nesse quesito de se tornar um time que ia faturar títulos. O Chelsea ia chegar em finais de UEFA Champions Cup, né, que é a Recopa, ia vencer Copa da Inglaterra, Copa da Liga nas temporadas seguintes. O ano de 1996. Para o Chelsea, 97, 98, 99, 2000 foram anos de muito bom futebol apresentado, que entre 97 e 2000, conquistas domésticas, o Chelsea retomou o respeito que ficou para trás durante o início da década de 70 e toda a década de 80, quando os Blues viveram rebaixamentos e ficaram temporadas na League Division 2. Então, 100 atletas Blues na seleção inglesa. Já na Euro, em 1980, a final em Roma, a Alemanha bateu a Bélgica por 2-1 e faturou o seu título da Eurocopa. Olha só, eram 2 grupos de 4 naquela época e a Inglaterra foi eliminada na primeira fase, na fase de grupos ali, ficando na 3ª posição, não passando de fase. Avançaram a Bélgica e também a Itália. A campanha inglesa nessa Euro de 1980 foi a seguinte: uma vitória, 2-1 contra a Espanha, um empate, 1-1 com a Bélgica, e a derrota foi por 1-0 para a seleção italiana, né? A Bélgica, que empatou com a Inglaterra, foi finalista e perdeu por 2-1 para a Alemanha. Um cracaço de bola, foi jogador do Chelsea na década de 70, só que nessa edição da Euro da Itália em 1980, era atleta do Manchester United, foi o Ray Wilkes, lendário técnico interino, ex-auxiliar, ex-comentarista, ex-craque do Milan, do Rangers, do Crystal Palace. E o Ray Wilkes jogou essa Euro de 1980. Na época ele era jogador do Manchester United. E é um cara que teve longevidade no Manchester United entre 1979 e 1983 ou 84. O Ray Wilkes jogou bem ali no final dos anos 70 até a primeira metade dos anos 80. Né? Então foi bem interessante conseguir esse registro e ver que o Ray Wilkes defendeu a Inglaterra na Euro de 1980. Blue
falecido em 2018, até hoje muito lembrado, o Ray Wilkes. Nenhum jogador do Chelsea foi convocado para a seleção da Inglaterra naquele período, de 1980. Então, nenhum Blue na Inglaterra em 96 e nenhum Blue também, né, voltando no tempo, em 1980. Duas edições de Euro sem que a seleção da Inglaterra contasse com jogadores Blues, né? A Alemanha, anfitriã de 2024, 3 títulos, 1972, 1980 e 1996. E prepara uma festa que se inicia nesta sexta-feira, 14 de junho, e será encerrada em 14 de julho, no estádio de Berlim. A abertura será em Munique e a finalíssima em Berlim. Vamos torcer que a Inglaterra faça bem, que o Southgate, que convocou os jogadores Blues para essa temporada, poucos na verdade, porque o Chelsea não está ajudando, faça bem, né? Repita, não um resultado, mas uma campanha de finalíssima da Euro novamente. Lembrando que a Inglaterra é vice-campeã do torneio, perdeu na última edição em Wembley para a seleção italiana de virada. Deixa eu registrar, né, ficar registrado aqui nesse episódio de Eurocopa, com o tema do Chelsea na Euro envolvendo Blues, uma curiosidade da primeira Eurocopa, que aconteceu em 1960 na França, campeã Rússia 2-1 na prorrogação contra a Iugoslávia. Em campo estava Lev Yashin, o maior goleiro da história do futebol, um nome que leva, né, batiza o troféu da Luva de Ouro, né, quando o melhor goleiro da temporada é escolhido, ele recebe o troféu Yashin. E o Yashin, goleiro lendário russo, tinha o apelido, né, alcunha de o Aranha Negra. Ele que faleceu, né, morreu em 1990, jogou toda a sua carreira na equipe do Dinamo Moscou. E ele jogou 2 Eurocopas, 1960 campeão e 1964 na Espanha. Ele foi o vice-campeão, né, perdendo para a seleção espanhola por 2-1. E a finalíssima no Santiago Bernabéu, que atualmente não lembra nada o estádio daquela época. Santiago Bernabéu hoje moderníssimo, né, todo reformado. O Lev Yashin, o Aranha Negra, o maior goleiro da história do futebol, disputou 4 Copas do Mundo e deu sorte para o Brasil, a seleção brasileira, nesse período. Em 1958, na Suécia, Brasil campeão, e jogou no Chile em 1962, Brasil bicampeão. Em 1966, na Inglaterra. Em 1970, a Copa do Mundo do México, com o Brasil campeão. Então, em 4 Copas do Mundo que o Lev Yashin disputou, o Brasil ganhou 3 vezes. E a coincidência, né? 3 Copas do Mundo, as 4 Copas do Mundo que o Lev Yashin disputou, era também, né, foi também as 4 edições de Copa do Mundo em que o Pelé disputou. E hoje os dois estão resenhando futebol em outro plano, né? Então, Lev Yashin, o maior goleiro russo de todos os tempos. Depois vamos falar de Dassaev também, que em edições para frente defendeu a seleção da Rússia, União Soviética também. Então, Lev Yashin é uma curiosidade, um desses notáveis das edições de Eurocopa. As 16 edições anteriores de Eurocopa, 1964 na Espanha, 1968 Espanha, na Itália, 1972 Bélgica, 1976 Iugoslávia, 1980 Itália, 84 França, 88 Alemanha Ocidental, então, sempre lembrar, ainda existia o Muro de Berlim, 1992 na Suécia, campeã Dinamarca, 1988
campeão Holanda. Gullit, Rijeka, Van Basten, o golaço do Van Basten, né? Então, 1992 na Suécia, com aquela seleção da Dinamarca, né? A Dinamáquina lá também, que foi convidada e faturou o título. Em 1996 na Inglaterra, campeã Alemanha. Em 2000, dois países dividiram, né? Holanda e Bélgica, e viu a França ser a campeã do torneio. 2004, Portugal sediou, reformou os estádios. Luiz Felipe Scolari, o Filipão era o treinador. Cristiano Ronaldo dando ali primeiros passos em seleção. Tinha atletas nesse time que no futuro dariam muitas alegrias ao Chelsea. E Portugal ficou com o vice-campeonato, perdendo para a Grécia. Portugal e Grécia jogaram duas vezes nessa edição de Euro em 2004. Eles inauguraram, abriram o torneio na primeira partida, na primeira rodada, e encerraram na finalíssima. 2008, Áustria e Suíça dividiram a organização e viram a Espanha vencer a Alemanha com um gol do Fernando Torres, né, que em outras épocas aí, em temporadas à frente posteriores, se tornaria um jogador do Chelsea. Em 2012, Ucrânia e Polônia repetiram a dobradinha e organizaram a Euro. E viram novamente a Espanha faturar a taça. Com Juan Mata, com Pedro. Juan Mata aí, atleta Blue, Fernando Torres, atleta dos Blues na época. Então teve jogador do Chelsea campeão da Euro. Em 2016, a edição na França, e lá em Saint-Denis, Portugal faturou a taça com Cristiano Ronaldo lesionado, ajudando o treinador, incentivando o time dentro de campo. Em 2020, Covid-19, pandemia, a edição da Euro foi adiada, disputada então em 2021, e foi uma edição de Euro do continente europeu mesmo, porque foi dividida em 11 países, 11 cidades. Foi uma Eurocopa itinerante. Né? Desses 11 países europeus, a Itália, com a cidade de Roma, Londres, né, a Inglaterra, a Hungria, com a cidade de Budapeste. Teve jogo da Euro na Dinamarca, em Copenhague, na Alemanha, em Munique, e até no Azerbaijão, no Olímpico de Baku, estádio onde o Chelsea faturou a Euro, a Europa League de 2019, vencendo o Arsenal. A Arena Nacional de Bucareste, na Romênia, onde o Chelsea também tem história, na Champions League de 21, onde venceu o Atlético de Madrid. São Petersburgo, né? Estádio do Zenit. Sevilha, só cidades onde o torcedor do Chelsea se alegra e tem boas lembranças. A Escócia, no Hampden Park, na cidade de Glasgow. E por último, a Arena de Amsterdã, né? O estádio do Ajax. Então, 11 cidades: Roma, Londres, Budapeste, Copenhague, Munique, Baku, Bucareste, São Petersburgo, Sevilha, Glasgow e Amsterdã. A final aconteceu em Wembley, no estádio clássico, o tradicionalíssimo. Teve a seleção inglesa, mas quem levantou a taça foi a equipe italiana, que tinha jogador Blue, tinha Jorginho e tinha também o Emerson Palmieri, brasileiros naturalizados, campeões da Euro e à época atletas do Chelsea Football Club. Falando um pouco sobre essa final, que aconteceu em Wembley no dia 11 de junho de 2021, 61 mil pessoas, mais de 61 mil, quase 62 mil pessoas assistiram esse jogo, e quem deu o apito foi Bjorn Kuipers, grande árbitro holandês. Foi uma de suas últimas partidas, né, apitando futebol. Itália 1, a Itália tinha o mando de campo, mesmo com o jogo sendo na Inglaterra,
Inglaterra 1. Itália 1, Inglaterra 1. Gols de Luke Shaw aos 2 minutos, olha só. E o zagueirão Bonucci aos 67 minutos, lá no segundo tempo, acabou empatando o jogo. A partida teve prorrogação, foi para os pênaltis e os italianos venceram por 3-2. Olha a ficha, olha a turma que estava em campo. Donnarumma, Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, seleção italiana. Emerson Palmieri e Jorginho, atletas do Chelsea na época. Verratti, Barella, Chiesa, Immobile e o Insigne. O técnico era o Roberto Mantini, campeão de Premier League pelo Manchester City e parceiraço de Gianluca Vialli, né, que era o seu auxiliar nesta Eurocopa. Vialli, falecido, grande lenda do futebol mundial. As alterações do Roberto Mantini naquela época foram o Fiorazzi, Locatelli, Cristante, Berardi, Bernadette e o Berotti. Na Inglaterra, Jordan Pickford, do Everton, Kyle Walker, do Manchester City, Harry Maguire, do Manchester United e o John Stones, do Manchester City. Kieran Trippier, na época Tottenham, na época Atlético de Madrid, Declan Rice, hoje Arsenal, antes o West Ham. O Calvin Phillips era um grande, jogou muito nessa Copa, titular, era atleta do Leeds United. Depois se transferiu para o Manchester City, não conseguiu jogar lá. O Luke Shaw, o Mason Mount, jogou muito naquela Euro, era atleta do Chelsea, hoje se transferiu para o Manchester United. Harry Kane era o capitão do Tottenham, hoje Bayern de Munique. E o Raheem Sterling, que na época era jogador do Manchester City e agora presta seu serviço, muito criticado, se machucando durante o ciclo de 2023-24, mas é um jogador do Chelsea. Então, nesta final, 3 atletas do Chelsea, Emerson Palmieri e Jorginho pela Itália e o Mason Mount titulares. Gareth Southgate, novamente treinador, vai tentar levar a Inglaterra ao título da Euro, fez 5 substituições: Henderson, Grealish, Saka, Jadon Sancho e Marcus Rashford. Apenas um blue em campo no time dos 3 leões, o Mason Mount. 3 jogadores do Chelsea na final. No elenco inglês ainda tinha o Reece James e o Ben Chilwell. Apenas 2 jogadores do Chelsea viram a cor da bola na Euro, né? Na edição de 2024, o Chelsea ainda novamente cedeu atletas, 2 jogadores para o English Team. Cole Palmer, grande revelação, o homem que carregou o Chelsea nas costas. Se o orgulho de Londres, os Blues, finalizaram a temporada de Premier League na 6ª posição, aí tem que agradecer muito a esse jovem revelação que veio lá do Manchester City. O Cole Palmer, atacante, e o Conor Gallagher, tão criticado, tá aí, um dos pilares do meio-campo do Chelsea, junto com o Moisés Caicedo e com o Enzo Fernandes. 2 jogadores do Chelsea na Euro de 2024 chamados pelo Gareth Southgate, então, Cole Palmer e o Conor Gallagher. Total de atletas, só uma curiosidade, que a Premier League acabou cedendo para Euro, foi um total de 103. O Chelsea, jogadores com contrato que estavam emprestados ou que ainda pertencem, ou que jogam, né, que vestiram a camisa do time durante a temporada, para resumir a questão assim, né, total de atletas do Chelsea Futebol Clube chamados para a disputa da Eurocopa de 2024 são 7. São eles o Armando Broja, seleção da Albânia, o Romelu Lukaku, que ainda tem contrato com os Blues pela seleção belga, Dodi Petrovic, nosso bom goleiro, vai estar no elenco da Sérvia, Marco Kurela, lateral esquerdo, está no elenco da seleção espanhola, e Mikhailo Mudryk, outro muito criticado, tomara que faça uma boa Euro pela Ucrânia,
e volte para Cobham, volte para Stamford Bridge e faça com que o torcedor Blue, né, deposite novamente confiança para a próxima grande temporada, porque o Chelsea vai precisar muito de Mikhailo Mudryk. Então, Broha, Lukaku, Petrovic, Cucurella, Mudryk, além de Cole Palmer e Conor Gallagher. 7 atletas do Chelsea na Euro 2024, que será disputada na Alemanha. A Liga Inglesa, da primeira divisão, 103 atletas no total. Vamos falar um pouco de jogadores que foram campeões da Euro e também tem história no Chelsea Football Club. Seja antes de jogar no clube, ou que na época eram atletas do Chelsea, né? Astros do futebol, ídolos do futebol mundial, que em algum período jogaram pelo Chelsea, seja conquistando a Euro antes, durante ou até depois de serem jogadores do Chelsea. E o primeiro nome que eu vou citar aqui é um cracaço, e eu falei aqui de 1988, né? Holanda campeã. Vamos falar do Ruud Gullit, que na época era atleta do Milan e se tornou um Blue em 1995 e ajudou a essa grande divulgação do Chelsea. E ele que foi contratado na época pelo técnico Glenn Hoddle, somados ao Mark Hughes, que é galês, ex-Manchester United, Bayern de Munique e Barcelona, contribuíram muito para fazer do Chelsea o campeão. A Inglaterra, nessa época aí em que o Gullit foi campeão da Euro em 88, ficou em quarto lugar no grupo 2, né? E ficou de fora. A Inglaterra estava nesse grupo 2 junto com a União Soviética, que tinha o Dassaev, falamos do Lev Yashin, mas também o Dassaev, outro goleirão da União Soviética na época, lendário. Então, o grupo 2, em que a Inglaterra ficou em quarto, tinham ainda a União Soviética, a Holanda e a Irlanda. Na seleção da Irlanda, tinha Tony Cascarino, que na época era jogador do Millwall, e na temporada, né, do ano de 1991, né, temporada 90-91, se transferiu para o Chelsea, jogando entre os anos de 91 e 94. Tony Cascarino, irlandês, estava nessa Euro, era jogador do Millwall e depois se transferiu, estava no grupo da Inglaterra. A Inglaterra caiu fora, logo na fase de grupos, e viu Ruud Gullit, né, ser campeão em 1988, Gullit, atleta do Milan. Jogadores da União Soviética na época, né, o elenco da União Soviética que estava no grupo da Inglaterra era composto principalmente de jogadores da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Era tudo um país só, né? Coisa de um ano, 2 anos depois, pouquíssimos anos depois, início dos anos 90, a Rússia se diluiu. A União Soviética se diluiu, né? Era Mikhail Gorbachev, grande líder soviético, e aí nasceram as nações soviéticas se tornaram independentes. Então, hoje, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia têm suas seleções próprias. A seleção russa está proibida de disputar competições oficiais, tanto que times da Rússia não disputam UEFA Champions League, Europa League, agora a Conferência. A seleção da Rússia não disputou a Euro, né, foi totalmente eliminada. Então, enquanto não se resolve a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Então, Ruud Gullit, campeão em 1988, um desses atletas blues campeões, né? Só para você ter uma ideia, havia um jogador na seleção inglesa em 1988 que era atleta do Chelsea. Era o Tony Dorigo, né, dupla nacionalidade australiana e inglesa,
Ele era lateral do Chelsea e estava no elenco comandado pelo lendário treinador Bob Charlton. No ano 2000, o Chelsea se deu muito bem, cedeu 3 atletas para a Eurocopa por para duas, né? Para uma seleção, né? Seleção campeã, mas cedeu atletas que passaram posteriormente, que tiveram alguma história. Mas como o tópico é Blues campeões, no ano 2000 a seleção da França foi campeã do torneio disputado na Bélgica e na Holanda. E Marcel Desailly, Franck Leboeuf e Didier Deschamps eram atletas do Chelsea. Desailly e Leboeuf zagueiros, né? O Desailly volante também, e o Didier Deschamps meia. Didier Deschamps, atual treinador da seleção francesa, campeão mundial, né, no Copa do Mundo e tudo, e também o Nicolas Anelka estava na seleção. Só que o Nicolas Anelka naquela época ele era do Real Madrid e muitas temporadas depois se tornou um atleta do Chelsea Futebol Clube. Mas na Euro de 2000, Bélgica e Holanda, outros atletas blues disputaram a Euro. Dan Petrescu, lateral pela Romênia, e o Adrian Mutu, atacante, que jogou no Chelsea na temporada 2003-2004, grande temporada. O Dennis Wise, pela seleção da Inglaterra, meia. Tori André Flo, norueguês, atacante. Ed de Goey, goleirão holandês. O Zender, né, o Boldewijn Zender, meia, atacante holandês, era jogador do Chelsea. O Zender jogou no Chelsea entre 2001 e 2003. E, para uma surpresa, um jogador muito desconhecido, né? Era um zagueiro dinamarquês, o Jes Hogg, que jogou no Chelsea entre 1999 e 2001 e não teve muito destaque, não. Então, Desailly, Leboeuf, Deschamps, campeão, eram atletas do Chelsea. Ainda teve o Anelka, que se tornaria um Blue depois. Petrescu, Mutu, De Wise, Flo, De Goey, Zenden e o Jes Hogg, zagueiro dinamarquês, contribuíram, atletas com história no Chelsea, que foram campeões e também têm passagem, né, e contribuíram para a contribuição do Chelsea na Euro de 2000. Em 2004, com Portugal vice-campeão, título grego, Luiz Felipe Scolari, que se tornaria um treinador do Chelsea temporadas depois, tinha em seu elenco, vice-campeão, jogando em casa na sua nação, futuros jogadores que seriam blues, né? Futuros jogadores blues na final, um total de 5. Tinha naquele elenco português o Ricardo Carvalho, que dispensa comentários, né? Parceiraço do John Terry naquela super defesa de 2004-2005, o Paulo Ferreira, lateral, o Maniche e o Deco, esses 4 primeiros aqui atletas do Porto, e ainda teve o Thiago, meio atacante, que era do Benfica, né? O Filipão, técnico campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, vice da Eurocopa, disputou, né, levou Portugal à semifinal de Copa do Mundo de 2006 na Alemanha também, era o chefe, né, o comandante dessa campanha finalista da Euro. Portugal, em casa, estava no grupo A, junto de Grécia, Espanha e Rússia. Estreou contra a Grécia, derrota por 2-1, venceu a Espanha por 1-0 e venceu a Rússia por 2-0. Grécia e Portugal avançaram até a decisão e a Grécia venceu novamente por 1-0. Abriram o torneio e encerraram o torneio. O gol da finalíssima foi do Caristeias aos 57 minutos e a Grécia tinha em sua meta o bom goleiro Antonios Nikopoulos. Era um grande goleiro. Essa seleção da Grécia marcou história, só que na Euro seguinte fez feio, sendo eliminado, perdendo todos
os jogos. Em 2008, Suíça e Áustria. Teve mais jogadores com história no Chelsea, né? Seriam futuros astros blues. Cesc Fábregas e Fernando Torres. Teve gol do Fernando Torres na final. A Espanha venceu por 1-0. O Torres marcou aos 33 minutos na cidade de Viena. 51.400 torcedores assistiram aquele show. E a Alemanha tinha Michael Ballack, na época, atleta do Chelsea, em seu elenco. Então, Cesc Fábregas, Fernando Torres, Michael Ballack nessa finalíssima. E deu Espanha, né? Na Euro 2008, nomes como Paulo Ferreira e Bozingua, Ricardo Carvalho, Deco, Raul Meireles, Ricardo Quaresma, o próprio treinador Filipão, né? Quartas de final contra a Alemanha, Portugal, o Filipão deixou a competição, né, nas quartas de final. Essa turma de portugueses aí, todos com atletas, todos com história, né, pelo Chelsea Futebol Clube. E ainda tinha Peter Cech pela República Tcheca, Michael Ballack, Alemanha, o Maludá, Makelele, Anelka pela França, Fábregas e Torres, né, pela Espanha. O Fábregas nessa época era jogador do Arsenal, depois se transferiu para o Chelsea muito tempo depois. E o Fernando Torres era jogador nessa edição do Liverpool e depois se transferiu para o Chelsea. Em 2012, Ucrânia e Polônia, o Fernando Torres já era um jogador do Chelsea. O Juan Mata, também atleta do Chelsea, foram atletas aí, né, estavam nesta Euro. O Torres fez gol na final novamente. A Espanha venceu a Itália por 4-0 em Kiev. Também gol de Juan Mata. Então, dois atletas blues fizeram gols nessa final. Eram os blues campeões de Euro, né? Na Euro 2012, além dos campeões, lembrando que era Ucrânia e era Polônia, né? Euro 2012, Juan Mata, Espanha, Fernando Torres, também na Espanha, eram atletas do Chelsea. O Pedro era jogador do Barcelona nessa época, depois se transferiu para o Chelsea. Peter Cech, pela República Tcheca, dispensa, astro sensacional, um dos melhores goleiros do Chelsea. Yuri Zirkov, né, havia passado pelo Chelsea, era um ex-blue, jogava no Anzhi Makashkala, um clube russo emergente da época, que contratou na época Roberto Carlos, contratou Diego Tardelli, mas com crise, o dono lá na época, que tinha muita grana, cessou, o clube desapareceu. Tinha o Raul Meireles, que era do Porto, depois se tornou um blue, né? Era 11-12, né? Era o Meireles campeão da Champions, né? Raul Meireles por Portugal era blue. O Robin, pela Holanda, nessa altura já era ex-blue faz tempo. E o Glenn Johnson, ex-jogador do Chelsea, que era atleta do Liverpool. O Ashley Cole, seleção da Inglaterra, era do Chelsea. John Terry, seleção inglesa, capitão eterno do Chelsea. Florent Maludar, pela França. E o Olivier Giroud, hoje um ex-jogador do Chelsea, um ex-blue, e na época jogador do Montpellier. A Inglaterra caiu nas quartas de finais, eliminada pela Itália. Então, muita história da Euro e o Chelsea contribuindo muito. Lembrando que está em vias de começar aí a nova edição, né, a 17ª edição da Eurocopa na Alemanha. Eu não posso esquecer de citar que em 2004, falamos em Portugal, Filipão aqui, a Grécia ganhou surpreendendo, né? Fizeram 2 jogos, abertura e encerramento. E a seleção da Inglaterra
fez grande jogo com Portugal naquela época e acabou sendo eliminada, né? E o Chelsea serviu muito bem aquela Eurocopa de Atletas, aquele super esquadrão. Tinha o Fernando Torres, que, né, se tornaria um Blue somente em 2010, mas na época era jogador do Atlético de Madrid, né? O William Gallas, seleção francesa. O Claude Makelele era da seleção francesa. John Terry, Wayne Bridge, seleção da Inglaterra. O Ashley Cole, na época, era atleta do Arsenal, depois se transferiu para o Chelsea. Tinha o Frank Lampard e o Joe Cole, jogadores do Chelsea. Peter Cech era jogador do Rennes na época, e na temporada, início da temporada seguinte se transferiu para o Chelsea. E tinha ainda o Michael Ballack, que era do Bayern de Munique e depois se transferiu para o Chelsea. Então, um total de 10 atletas, né, defendendo suas seleções com passagens pelo Chelsea. 6 efetivos, né, 6 jogadores que na época estavam no elenco do Chelsea defenderam suas seleções na época. 4 de outras seleções que no futuro se tornaram Blues. Fernando Torres, Gallas, Makelele, Terry, Breed, Ashley Cole, Frank Lampard, Joe Cole, Peter Cech e Michael Ballack. Foi a contribuição do Chelsea na Eurocopa de 2004, disputada em Portugal. Continuando e seguindo essa linha de atletas blues campeões e contribuições do Chelsea para edições da Euro, 2016, França. Os blues campeões foram o Ricardo Carvalho, nosso zagueirão parceiro do John Terry, que estava nessa altura já veterano, já na fase final de sua carreira, já era um reserva do time de Portugal. Ele fazia parte da seleção lusitana ainda. O atacante Ricardo Quaresma, na época, era jogador do Besiktas e com passagem pelo Chelsea também. Na seleção francesa, a vice-campeã, estava o Olivier Giroud, que era atleta do Arsenal e depois se tornaria um jogador do Chelsea. No banco, o N'Golo Kanté era um futuro Blue, porque na época era o campeão de Premier League pelo Leicester City. O treinador francês era o Didier Deschamps, que foi campeão da Euro enquanto era jogador do Chelsea e atuou apenas uma temporada, né, o Deschamps, 1999-2000, foi jogador dos Blues, campeão da Euro como jogador e como treinador, coisa que ele também foi de Copa do Mundo, né, FIFA, em 98 e 2018. Didier Deschamps, grande treinador. Didier Deschamps tem história contra o Chelsea também em Champions League, né? Na temporada 2003-2004, ele era o treinador do Mônaco. Vice-campeão, perdeu para o Porto, do José Mourinho. Na Euro de 2016, França, os Blues, os jogadores, a contribuição, Kanté, Leicester para o Chelsea, o Giroud do Arsenal, depois Chelsea, e tinha também pela seleção da Suíça um cara que de muitos anos depois seria atleta Blue emprestado, que é o Denis Zakaria, né? Ele era do Young Boys e na temporada 22-23 serviu o Chelsea. Atletas do Chelsea nesta edição: o Gary Cahill, pela seleção da Inglaterra, o Ross Barkley, na época era do Everton, depois jogou e jogar nos Blues, Raheem Sterling já era do Manchester City, depois se transferiu para o Chelsea. Aí, Daniel Sturridge, era um ex-Blue que defendia a camisa do Liverpool, além de André Schürrle, alemão, ex-jogador do Chelsea, que na época defendia a camisa verde do Wolfsburg. Pela seleção da Croácia, tinha Mateo Kovacic, era jogador do Real Madrid, depois se transferiu em empréstimo e depois foi comprado
pelos Blues. Kovacic, que deixou o Chelsea na temporada, início, né, da temporada, ao final da temporada 22-23, 2022-2023, e se tornou um jogador do Manchester City, campeão de Premier League aí, Mateo Kovacic. César Azpilicueta já era um jogador do Chelsea, estava na seleção espanhola. Cesc Fábricas, que duas temporadas, não, nessa temporada aí, era um jogador do Chelsea também, lembrando da Euro, né, 2016. Álvaro Morata, de muitas críticas na época que jogava pelo Chelsea, era jogador da Juventus e depois, nesses voltas que dá o futebol, se transformou num jogador blue vindo do Real Madrid. E o Pedro Rodrigues, jogador campeão com gol em final, era o blue da seleção espanhola. Peter Cech disputou sua última Euro, sua última de 4, era jogador do Arsenal, nessa época já era um ex-blue. Peter Cech disputou as Euros de, contando, 16, 12, 8 e 4. Peter Cech, goleiraço, 4 edições de Eurocopa aí. Dessas 4, 3 já como jogador do Chelsea. Então, essas 4, 2 como jogador do Chelsea Futebol Clube. Na primeira ele ainda era jogador do Rennes e a última como gunner, como atleta do Arsenal. Tinha ainda o Thibaut Courtois, o Eden Hazard, Thibaut Courtois e o Eden Hazard pela Bélgica, o Michy Batshuayi, que era jogador do Olympique de Marseille e se tornaria um futuro blue. Romelu Lukaku era jogador do Everton, depois se tornou blue também. Kevin De Bruyne já era ex-blue faz tempo, já estava no Manchester City. E ainda o Ricardo Cavalli, que assim como o Peter Cech, disputou sua última Euro, era reserva da seleção portuguesa, mas ele deixou Saint-Denis campeão da Euro de 2016. O Chelsea Football Club e sua contribuição para a festa das seleções europeias de futebol. A Euro 2020, disputada em 21, todo mundo lembra, Covid-19, Itália 1, Inglaterra 1, 3-2 pênaltis em Wembley. Emerson Palmieri e Jorginho eram os jogadores campeões e atletas do Chelsea na época. Ainda nessa Euro tinha o Ben Chilwell e o Reece James e Mason Mount pela seleção inglesa, Raheem Sterling, Ethan Ampadu e Denis Zakaria. Sterling era jogador do Manchester City, o Ampadu era jogador dos Blues, emprestado para o Sheffield United, e o Denis Zakaria era jogador na época do Borussia Mönchengladbach e anos depois se tornou, 2 anos depois, em 2022, se tornou um jogador do Chelsea. Ainda, ex-atletas blues, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Michy Batshuayi, Eden Hazard, todos ex-blues, o Yuri Zirkov pela seleção da Rússia, Nathan Ake, ex-blue pela Holanda, o Patrick Van Aanholt, também lateral esquerdo, com passagem pelo Chelsea, estava no elenco holandês dessa edição da Euro de 2020, a última edição, com a Inglaterra na final. Mateo Kovacic, como jogador do Chelsea, disputou esse torneio. Billy Gilmour, pela seleção escocesa, era jogador do Chelsea. E Robert Sanchez, goleiro do Brighton, seleção espanhola, era o terceiro goleiro da Fúria, atrás, na hierarquia era David De Gea, Unai Simon e Robert Sanchez. Robert Sanchez hoje é goleiro do Chelsea, goleiro reserva, veio do Brighton, muito contestado e para dúvidas sobre o retorno à titularidade. César Azpilicueta, seleção espanhola. Álvaro Morata, ex-blue, hoje Juventus, seleção espanhola.
Kurt Zouma, N'Golo Kanté e Olivier Giroud, pela seleção da França, eram atletas do Chelsea na época. O treinador Didier Deschamps, ex-Blue, Antônio Rüdiger, Kai Havertz e Timo Werner eram os atletas Blues que defenderam a seleção alemã. A última Eurocopa, o Chelsea ainda tinha um elenco bem vasto, bem imponente, vasto, que servia várias seleções, e a Inglaterra parou na finalíssima em casa. O público inglês se frustrou com a derrota nas penalidades por 3-2 para a seleção da Itália. As duas temporadas anteriores não foram nada boas, né, para o Chelsea. O torcedor tá aí acostumado. Foram 20 anos, né, com esse time de conquistas imediatas, super competitivas, né, um time temido, super respeitado do continente europeu. E em 16 edições disputadas de Eurocopa, já se perguntaram como foi a temporada do Chelsea nesses anos. Vamos registrar aqui rapidamente, né? De 1960 a 2024. E a gente vai ver o que o Chelsea disputou e qual foi a posição final, né? Apenas citar rapidamente, só para deixar registrado aqui. Como foi o Chelsea em anos de Euro. Chelsea em períodos, né, em que a Eurocopa foi disputada. No ano de 1960, não foi bom para o Chelsea na elite, não. Foi apenas 18º na primeira divisão, caiu na segunda rodada da Copa da Inglaterra, sendo eliminado pelo Aston Villa, e parou nas quartas de final da Copa das Feiras, né? É um antigo torneio do futebol europeu, já extinto. No ano de 1964, aí melhorou um pouquinho, mas apenas quinto colocado na primeira divisão, novamente eliminado na segunda rodada da FA Cup, né, a Copa da Inglaterra, perdeu por Huddersfield, ficou pelo caminho, e segunda rodada da Copa da Liga. Em 1968, ano da terceira edição da Eurocopa, sexto colocado na primeira divisão, League Division 1, parou nas quartas de final da Copa da Inglaterra, foi eliminado pelo Birmingham, e segunda rodada da Copa da Liga novamente. 1972, sétimo lugar na primeira divisão, oitavas de final da FA Cup, derrotado pelo Leyton Orient, e vice-campeão da Copa da Liga. Perdeu o título para o Stoke City em Wembley. E ainda, segunda rodada, eliminação na UEFA Cup, Winners' Cup, né? Perdeu para a equipe sueca do Ativda Bergs. Então, o Chelsea foi eliminado após 2 empates pela equipe sueca. 1976, quinta edição da Eurocopa, o Chelsea foi o 11º da segunda divisão. Olha só. Championship, Chelsea rebaixado. Segunda rodada de FA Cup, sendo eliminado pelo Crewe Alexandra, e oitavas da Copa da Liga. Chelsea, 11º colocado na segunda divisão da temporada 1975-76. Em 1980, quarto colocado também na segunda divisão, eliminado na segunda rodada da Copa da Liga, e foi deixado, né, parou, eliminado na primeira rodada da Copa da Inglaterra pela equipe do Wigan. Em 1984, o Chelsea venceu, campeão da Championship, campeão da segunda divisão, a League Division 2, parou na terceira rodada da Copa da Liga, e
no primeiro jogo da Copa da Inglaterra, na primeira rodada, o primeiro confronto contra o Blackburn Rovers, o Chelsea parou por ali. Em 1988, o Chelsea terminou a primeira divisão inglesa na 18ª colocação. E existiu o formato de playoffs. Não como o que conhecemos hoje, playoffs com times já vindos da segunda divisão. Não. Um pior colocado da primeira divisão disputava com um time da segunda divisão. E o Chelsea foi para esse playoff e acabou encarando o Middlesbrough. E o Chelsea da primeira divisão foi derrotado pelo Middlesbrough da segunda, foi relegado, né? Foi rebaixado e o Middlesbrough subiu. Então, em 1988, o Chelsea, que disputou a primeira divisão, não resistiu aos playoffs. 18º na primeira divisão, derrota por 2-1 para o Middlesbrough nos playoffs para ver se continuava na elite, foi rebaixado, caiu na segunda rodada da Copa da Inglaterra, sendo derrotado pelo Manchester United, e depois, segunda rodada da Copa da Liga, e foi eliminado na Full Members Cup ainda, que era um torneio que foi criado pela Federação da Inglaterra, enquanto as equipes inglesas eram suspensas de competições europeias pela UEFA. 1992, o Chelsea já estava há muito tempo, né, de volta na primeira divisão. A última vez que o Chelsea disputou a segunda divisão da Liga Inglesa foi na temporada 1988-89. Então, 89 e 90, o Chelsea subiu de divisão e não retornou mais para o segundo nível do futebol inglês. Então, em 1992, o Chelsea foi o 14º na primeira divisão, oitavas de final da FA Cup, eliminado pelo Sunderland, vice-campeão da Full Members Cup, quando foi derrotado pelo Southampton por 3-1, e ainda caiu na segunda rodada da Copa da Liga. O Chelsea, em anos de Eurocopa, era uma outra realidade do time Blue, né? Outra realidade mesmo. Era difícil. Quem se acostumou a ver o Chelsea aí, essa equipe rica e vencendo muito, entre o início dos anos 70 e toda a década de 80, e se você pegar ali a primeira metade de 90, o torcedor do Blues foi guerreiro, foram guerreiros. A partir de 1995, os bons ventos começaram a soprar pelos lados de Stamford Bridge. Em 1996, Premier League, o Chelsea foi 11º, metade da tabela ali. Semifinal de Copa da Inglaterra, eliminado pelo Manchester United e caiu na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. No ano 2000, quinto colocado na Premier League, campeão da Copa da Inglaterra, olha aí, começaram as taças. Campeão da Copa da Inglaterra, vencendo o Aston Villa no Wembley lotado. Terceira rodada da Copa da Liga. Caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, né? Foi derrotado pelo Barcelona. Venceu bem em Stamford Bridge por 3-1, mas tomou uma goleada por 5-1 em Barcelona e acabou ficando fora. Mas para até chegar nessa fase de grupos, lembrando que a Champions League na época era disputada em 2 fases de grupo, o Chelsea teve que passar por uns playoffs, porque foi a primeira vez que o Chelsea disputou a UEFA Champions League. Lembrando sempre que em 1954-55 o Chelsea foi campeão inglês e seria a primeira equipe inglesa a disputar a Copa dos Campeões, criada na temporada 55-56, vencida pelo Real Madrid contra o Reims no Parque dos Príncipes, citado até no início da resenha aqui. E o Chelsea, proibido de disputar, porque a Federação Inglesa não permitia que seus filiados disputassem competições fora do Reino Unido, né? Fora da Grã-Bretanha. Então, nisso, na temporada seguinte, quem foi o primeiro inglês a disputar o grande torneio dos clubes europeus
foi o Manchester United. Então, para chegar nessa fase de grupos no ano 2000, época da Eurocopa disputada na Holanda e na Bélgica, o Chelsea teve que passar pelos playoffs e deixar pelo caminho eliminar o Skonto, né, o clube Skonto da Letônia. Em 2004, o Chelsea já tinha um time bem poderoso, né, temporada 2003-2004 aí já era, né, Roman Abramovich, o dono do time, Ken Bates já tinha ficado apenas nos registros históricos, e o Chelsea foi o vice-campeão da Premier League, segundo lugar no campeonato inglês, caiu na quinta rodada, né, oitavas de final da FA Cup, tendo eliminado pelo Arsenal, rival londrino, foi até as quartas de final da Copa da Liga Inglesa, ficou pelo caminho na Champions League, chegando até a semifinal, sendo eliminado pelo Mônaco do Didier Deschamps. O Chelsea, que disputou a Champions League no ano 2000, só voltou a disputar no ano de 2004, que entre 2000, 2001, 2002, 2003, o Chelsea vivia ali, né, estava passando por um período de crise. Em 2004, com Roman Abramovich, troca no comando do time, o Chelsea chegou à semifinal de Champions League, mas antes teve que passar novamente por um playoff, eliminando o Žilina da Eslováquia. Então, playoff de Champions, semifinal após fase de grupo, quinta rodada de Copa da Inglaterra eliminado pelo Arsenal e também, esse aí o grande resultado, vice-campeão, segundo lugar na Premier League. No ano de 2008, a equipe Blue foi novamente vice-campeão inglês, perdeu a Supercopa da Inglaterra, a Community Shield, para o Manchester United na abertura da temporada. Quarto colocado da FA Cup, foi eliminado pelo Barnsley, grande zebra, e vice-campeão da Copa da Liga Inglesa, sendo derrotado pelo Tottenham, último título dos Spurs, e ainda foi vice-campeão, né, da Champions League, todo mundo lembra, de Moscou, aquela derrota nas penalidades diante do Manchester United. Em 2012, aí o torcedor Blue comemorou muito, né? Apesar de um sexto lugar na Premier League, com aquela super equipe iniciada o ciclo com André Vilas-Boas, português, e finalizado pelo italiano de Matteo, sexto lugar na Premier League, campeão da Copa da Inglaterra, derrotando o Liverpool, quartas de final da Copa da Liga Inglesa, campeão da UEFA Champions League, né, eliminando Napoli, Benfica, Barcelona, e na finalíssima em Munique, batendo o Bayern em casa. E o Mundial de Clubes, o Chelsea acabou sendo derrotado pelo Corinthians, o brasileiro Corinthians, lá em Yokohama, no Japão. 2016, com a Euro disputada na França, Portugal campeão, o Chelsea fez uma temporada ruim, muito tumulto naquele elenco, com José Mourinho, Eva Carneiro, Eden Hazard, Gus Hiddink chegou para socorrer os Blues. O Chelsea foi 10º colocado na Premier League. Novamente foi derrotado, né, na Community Shield. Quartas de final da FA Cup. Ficou pelo caminho depois de enfrentar o Everton. E oitavas de final da UEFA Champions League. Derrotado, eliminado pelo Paris Saint-Germain. Na Euro 2020, a Euro itinerante, né, em 11 países da Eurocopa, o Chelsea foi o quarto colocado da Premier League, treinador Frank Lampard, vice-campeão da FA Cup, derrota para o Arsenal, quarta rodada da Copa da Liga e ainda foi derrotado pela Supercopa da UEFA, derrota para o Liverpool na Turquia. E oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, sendo eliminado
época de Covid. Chelsea tomou 3-0 em casa, ficou 3 meses, 4 meses sem jogar, e quando foi a Munique com o estádio vazio, tomou uma grande goleada, tomou mais 4 gols. Temporada encerrada 2023-2024, a Euro 24 ainda não aconteceu, está aí há pouco tempo de seu início, mas o Chelsea foi sexto colocado na Premier League, depois de uma péssima temporada 22-23, chegou à semifinal da FA Cup, eliminado pelo Manchester City, e conseguiu um vice-campeonato da Copa da Liga Inglesa, depois de tomar um gol do Liverpool. Este foi um rápido registro do Chelsea em anos de Euro. Vamos falar de notáveis, né? Aqueles nomes que são importantíssimos no futebol, tiveram muitos destaques, alguns com passagens envolvendo muito o Chelsea, outros que tiveram importantes até apitando o jogo dos Blues ou dos jogadores do Chelsea ou dos jogadores ingleses. Então, o primeiro desses notáveis da Euro, eu vou registrar aqui um grande árbitro, para mim o maior árbitro de futebol que eu já vi conduzindo partidas. Estou falando de Pierluigi Collina, um italiano muito bom, competentíssimo. O Collina apitou a final da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha e tem história em Eurocopa, tem história em Champions League. O Collina apitou 2 edições de Eurocopa. A primeira delas foi no ano 2000, na Bélgica e na Holanda. Ele apitou na cidade de Charleroi, na Bélgica. Inglaterra 1, Alemanha 0, partida válida pelo grupo A. Nessa partida ele amarelou o David Beckham aos 53 minutos de jogo, Beckham da seleção inglesa. Em campo estava Dennis Wise, jogador do Chelsea na época. Wise jogou nos Blues 11 temporadas, entre 1990 e 2001. O Gareth Southgate, hoje atual treinador da seleção da Inglaterra, estava, em campo, estava no elenco, estava no banco da seleção inglesa neste jogo. O Collina também apitou Holanda 1, República Tcheca 0, válido pelo grupo D, na cidade de Amsterdã. Ed de Goey, goleiro blue, no banco de reservas, e Van der Sar, era o goleirão titular. Então tinha Ed de Goey, goleiro do Chelsea, no banco de reservas da seleção holandesa. Apitou França 2, Espanha 1 na cidade de Brugge. Era um jogo das quartas de final. Em campo estavam Marcel Desailly e Didier Deschamps. O Frank Leboeuf estava no banco, 3 atletas do Chelsea envolvidos nesse jogo. O terceiro e último da Eurocopa em 2004 da Holanda e da Bélgica, apitado pelo notável juizaço Pierluigi Collina, italianaço. 3 jogos naquela Euro para o melhor árbitro do mundo. Na Euro de 2004, a segunda edição apitada pelo Pierluigi Collina, que aconteceu em Portugal, ele apitou a abertura do torneio, Portugal 1, Grécia 2, pelo grupo A, na cidade do Porto. Depois ele apitou Croácia 2, Inglaterra 4 em Lisboa, partida do grupo B, era a terceira rodada da fase de grupos, Teve gol do Frank Lampard nesse jogo, o quarto gol da Inglaterra aos 79 minutos. E em campo estavam John Terry, Ashley Cole, que era jogador do Arsenal na época, o Frank Lampard, o Wayne Bridge e o Joe Cole. Lembrando que Terry, Ashley Cole e Lampard titulares, o Wayne Bridge e o Joe Cole estavam no banco da seleção da Inglaterra. Ainda nesta Euro 2004, o Pierluigi Collina ele apitou um jogo da semifinal,
que foi entre Grécia e República Tcheca. E a Grécia venceu por 1-0, e em campo estava Peter Cech, então goleiro do Rennes, que no início da temporada seguinte seria jogador do Chelsea Football Clube, o Orgulho de Londres. 3 jogos na Euro, disputado em Portugal também, e fez muito bem, sempre fez um bom serviço o Pierluigi Collina, quem não está lembrado muito bem, era aquele árbitro italiano careca, muito alto, que intimidava os jogadores. O Pierluigi Collina, ele apitou a final da Copa do Mundo de 2002 e também a final da UEFA Champions League da temporada em 1998-99, em que o Manchester United venceu o Bayern de Munique de virada. 3 jogos nesta Euro e ainda uma curiosidade sobre a seleção inglesa, né? Um registro. A Inglaterra parou nas quartas de final, eliminada por Portugal, 2-2 e nas penalidades 6-5. O Frank Lampard fez um gol nesse jogo, um gol na prorrogação aos 115 minutos. Então, teve Peter Cech no último jogo de Euro apitado pelo Pierluigi Collina e teve gol do Frank Lampard também. Eu falei anteriormente sobre o número de atletas do Chelsea cedidos, né, nesta edição da Eurocopa, que foram 6, e que a Premier League, nos seus vários clubes, né, a primeira divisão inglesa, contribuiu com 103 atletas, 103 nomes divididos entre as 16 seleções que vão disputar essa Euro 2024, que vai acontecer na Alemanha, né? Começando em breve. E vamos registrar aqui a quantidade de atletas, nomes e os clubes, né, ingleses que contribuíram para essa edição de Eurocopa. O Chelsea, 6 nomes: Armando Broja, atacante, para a seleção da Albânia; o Lukaku, seleção da Bélgica; Cole Palmer e Conor Gallagher foram chamados para a seleção inglesa; o Dodi Petrovic pela Sérvia; Marco Cucurella pela Espanha e o Mikhailo Mudryk pela Ucrânia. O Crystal Palace cedeu 5 atletas: o Andersen para a Dinamarca, o Varton, o Henderson e o Eze e o Guerri. Andersen, Dinamarca; Varton, Henderson, Eze e Guerri pela seleção inglesa. O Everton cedeu o Onana pela Bélgica, o Pickford para a Inglaterra e ainda o Mykolenko para a seleção da Ucrânia. Arsenal mandou Leandro Trossard para a Bélgica, Ramsdale, Saka e Rice para a seleção inglesa, Saliba para a França, Kai Havertz, Alemanha, Jorginho, seleção italiana, o ex-Blue Jorginho, né, e o ex-Blue Havertz, Alemanha. O Kivior, Polônia, Davi Raya, Espanha e o Zinchenko, seleção ucraniana. O Arsenal contribuindo aqui com um total de 11 atletas ganas estarão na Euro 2024. O Aston Villa cedeu 4 jogadores: o Tielemans para a seleção da Bélgica, o Consai Watkins para a Inglaterra e o John McKean para a seleção da Escócia. Bournemouth, 3 nomes: Kerkez, Hungria, Christie, Escócia e Zabarny, Ucrânia. O Brentford cedeu 7 nomes, 7 jogadores: o Strakossa, Albânia, Damgard e Jensen, Dinamarca, Jorgensen, Dinamarca e Norgard, Dinamarca. Ivan Toney vai ser o atacante, um dos atacantes da seleção inglesa na Euro, e ainda o Mark Flecken vai para a Holanda, vai vestir laranja na Euro. 7 jogadores aqui, 7 jogadores do Brentford. O Brighton Hove mandou 6 atletas para a Euro: Lewis Dunk, zagueiro, Inglaterra; Pascal Gross e Denis Udav na Alemanha; o Bart Verbruggen, Holanda, goleiro;
Jakub Moder, Polônia, e o Billy Gilmore, ex-Blue, seleção da Escócia. O Fulham contribui com 3 atletas, Timothy Castagne na Bélgica, João Palhinha, excelente meio-campo, volante, Portugal, e ainda o Sasha Lukic, vai ser companheiro do Dot Petrovic lá na Sérvia. O Leicester City, recém-promovido, de volta à elite, 4 nomes, 4 atletas. 1 para a Bélgica e 3 para a seleção da Dinamarca, o Wout Faes da Bélgica e o Mads Hermansen, Victor Christensen e Yannick Vestergaard, seleção dinamarquesa. O Liverpool cedeu aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 nomes, 10 jogadores do Liverpool estarão na Euro. O Jaros, na República Tcheca, ou Tchequia, o Joe Gomes e o Alexander Arnold na Inglaterra, Konaté na França, Szoboszlai na Hungria, Van Dijk, Gravenberch e Gakpo na seleção da Holanda, Diogo Jota na Portugal e Andy Robertson na seleção da Escócia. O Southampton, assim como o Leicester, de volta à elite, promovido, cedeu Yad Benarek para a Polônia. O Nottingham Forest mandou Orel Mangala e Matt Sells para a seleção da Bélgica. E o Newcastle, 4 nomes, Gordon Trippier para a seleção da Inglaterra, Martin Dubravka para a Eslováquia e o Frank Schär para a seleção da Suíça. O Tottenham mandou 4 atletas, o Højbjerg para a Dinamarca, o Vicário, bom goleiro para a seleção italiana, o Van den Ven, Holanda, e o Dragozin, seleção da Romênia. West Ham, 4 atletas, Souček e Kufal para a República Tcheca, ou Tchequia, Bowen, Inglaterra, e Areola, seleção da França. Wolverhampton mandou 3 nomes para a mesma seleção. José Sá, Nelson Semedo e Pedro Neto vão defender a seleção portuguesa. 103 atletas de 3, 5, 8, 11, 14, 17 times. Premier League, Liga Inglesa, 17 equipes, 103 atletas vão estar na Eurocopa 2024 na Alemanha. A Eurocopa 2024 ela vai se configurar da seguinte maneira: 6 grupos, 4 seleções cada, 24 seleções. As 2 primeiras avançam e os 4 melhores terceiros colocados se juntam para a disputa das oitavas de final. A fase de grupos vai ser realizada entre os dias 14 e 26 de junho. A primeira rodada nos dias 14 e 18 de junho. Segunda rodada 19 e 22 do mês 6 de a terceira rodada 23 e 26 de junho. A fase de oitavas de final entre os dias 29 de junho e 2 de julho, quartas de final 5 do 7 e 6 do 7, semifinais 9 de julho e 10 de julho, e a finalíssima dia 14 de julho de 2024, no Estádio Olímpico de Berlim, estádio da final da Copa do Mundo em 2006, né, entre a Itália e a França. Será que algum Blue, né, vai erguer a taça da Euro? Fica 7 perguntas. Armando Broja, na Albânia, Lukaku na Bélgica, Cole Palmer e Conor Gallagher na Inglaterra, Dodi Petrovic na Sérvia, Marco Kurela na Espanha, Mikhailo Mudryk na Ucrânia. São os 7 jogadores do Chelsea e vão disputar aí a Eurocopa. E iniciam, né, em igualdade para tentar essa disputa pela taça. Vamos esperar e ver quem dá pontapé inicial no dia 14 de julho
e chora de alegria em 14 de junho. Entre um mês, entre 14 de junho e 14 de julho, festa das seleções no futebol europeu. Lembrando que a Euro 2024 terá sua partida de abertura entre a Alemanha e a Escócia na cidade de Munique, Allianz Arena, estádio onde o Chelsea triunfou em 2012. Então, já está aí no caminho a Eurocopa batendo a porta. Vamos falar, deixar registrado os grupos, né? Os 6 grupos, na verdade, da Eurocopa, as 24 seleções que vão iniciar a disputa no dia 14 de junho. Grupo A da Eurocopa de 2024. Hungria, Escócia, Suíça, Alemanha. O grupo B, Croácia, Espanha, Itália e Albânia. Grupo C, Dinamarca, Inglaterra, Sérvia e Eslovênia. No grupo D, França, Áustria, Polônia e Holanda. Grupo E, Eslováquia, Ucrânia, Romênia e Bélgica. Grupo F, Portugal, Turquia, Geórgia e República Tcheca. Os 2 primeiros avançam, os 4 melhores terceiros colocados se juntam para a disputa das oitavas de final. E aí, quartas, semi e a finalíssima em Berlim, no dia 14 de julho. Isso aí. Espero que quem for acompanhar esse registro goste. Esses dados não podemos deixar passar, assim como eu também convido a quem quiser dar uma viajada pelas redes sociais do Chelsea Fan BH, né? Instagram, Twitter, Facebook e Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e ainda Spotify e Amazon Music. Tem uma resenha dos Blues em Copas, feita na época da Copa do Mundo de 22. Tem uma edição, um capítulo especial sobre a Copa Africana de Nações, né? Os Blues na Copa Africana. E agora, mais um da série aí, o Chelsea na Euro. O Chelsea já em 16 edições, agora já está iniciando aí a 17ª, e o Chelsea contribuindo aí, né? Em anos que a seleção inglesa não chamou ninguém, em outros que chamou muito. Tem jogador do Chelsea que marcou gol importante, tem atletas do Chelsea, jogadores do Chelsea que foram campeões da Euro. Fica aí, muito bem registrado. Quero agradecer todo mundo, toda aquela turma. Em breve o Chelsea volta e as nossas resenhas também. O Chelsea na Euro, os Blues na Eurocopa. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu! Chelsea, Chelsea!